Há muito tempo, em uma terra distante, havia um cavalo negro. Um cavalo majestoso, de pelagem escura como a noite, olhos profundos como o abismo e uma força que parecia vir das entranhas da terra. Este cavalo era conhecido por todos na região como o Cavalo Negro, e sua presença era temida e respeitada. Diziam que o Cavalo Negro era um ser mágico, dotado de poderes sobrenaturais que o tornavam invencível em batalha. Muitos tentaram domá-lo, mas todos falharam. O Cavalo Negro era livre como o vento, correndo pelos campos e florestas sem nunca ser capturado. Mas havia uma lenda que dizia que aquele que conseguisse montar o Cavalo Negro teria sua vida transformada para sempre. Muitos aventureiros tentaram, mas poucos sobreviveram à fúria do cavalo indomável. Aqueles que conseguiram montá-lo, no entanto, contavam histórias de uma experiência única, de uma conexão profunda com a natureza e com o próprio universo. O Cavalo Negro era mais do que um simples animal. Era um símbolo de liberdade e poder. Sua presença era um lembrete de que, por mais selvagem e indomável que fosse, a natureza sempre prevaleceria. E aqueles que se atrevessem a desafiá-la pagariam o preço. E assim, o Cavalo Negro continuou a vagar pelas terras, inspirando medo e admiração por onde passava. Sua figura imponente e sua aura de mistério faziam com que todos se curvassem diante de sua majestade. E assim, a lenda do Cavalo Negro foi passada de geração em geração, como um lembrete de que, mesmo nas situações mais adversas, a força e a coragem sempre prevaleceriam. A lenda do Cavalo Negro espalhou-se pelas aldeias e cidades ao redor, atraindo caçadores de tesouros, guerreiros em busca de glória e até magos ansiosos por desvendar os segredos de sua magia. Mas nenhum deles teve sucesso. A cada tentativa frustrada, as histórias sobre o Cavalo Negro se tornavam mais grandiosas e aterrorizantes. Um dia, um jovem pastor chamado Tomás ouviu as histórias sobre o Cavalo Negro. Diferente dos outros que buscavam apenas poder ou fama, Thomas desejava entender a alma daquele ser magnífico. Crescera ouvindo as histórias contadas por sua avó, que sempre dizia que o Cavalo Negro era o guardião de um segredo antigo, algo que poderia mudar o destino de qualquer um que conseguisse ganhar sua confiança. Thomas decidiu que iria tentar a sorte, não com força ou imposição, mas com paciência e respeito. Ele passou meses observando de longe os hábitos do cavalo, entendendo seus padrões e conhecendo seus territórios. Com o tempo, ele começou a se aproximar, trazendo consigo maçãs e cenouras frescas que deixava nos lugares onde o Cavalo Negro costumava pastar. Aos poucos, o Cavalo Negro começou a notar a presença de Thomas. Inicialmente desconfiado, o cavalo mantinha distância, mas sempre encontrava os presentes deixados para ele. Com o passar dos meses, a desconfiança deu lugar à curiosidade. Thomas nunca tentava forçar o contato, limitando-se a observar e esperar. Foi numa manhã de primavera, quando o sol brilhava e as flores desabrochavam, que o Cavalo Negro finalmente se aproximou de Thomas. O jovem pastor sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Com movimentos lentos, estendeu a mão com uma maçã vermelha. O cavalo cheirou a fruta e, depois de alguns instantes de hesitação, pegou-a com delicadeza. A partir desse dia, a relação entre Thomas e o Cavalo Negro começou a se fortalecer. O cavalo permitia que Thomas se aproximasse cada vez mais, e logo o jovem pastor começou a acariciar sua pelagem escura e brilhante. O vínculo que se formou entre eles foi além do físico. Parecia haver uma conexão espiritual, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Finalmente, num fim de tarde dourado, Thomas sentiu que estava pronto para tentar montar o Cavalo Negro. Com cuidado, ele subiu nas costas do cavalo, que, para sua surpresa, não se rebelou. Sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se estivesse se fundindo com o espírito do cavalo. Juntos, cavalgaram por campos e florestas, cruzando rios e subindo montanhas. Naquela jornada, Thomas aprendeu os segredos do Cavalo Negro. Ele viu visões de tempos antigos, de guerras e paz, de conquistas e perdas.
Compreendeu que o cavalo não era apenas um guardião, mas um guia, um condutor de almas para um entendimento mais profundo do universo e de si mesmo. Quando finalmente retornaram à aldeia, Thomas não era mais o mesmo. Ele havia se transformado, adquirindo uma sabedoria e uma serenidade que só aqueles que conhecem a verdadeira essência da natureza possuem. A lenda do cavalo negro continuou, mas agora tinha uma nova dimensão, enriquecida pela experiência de Thomas. E assim, a história do jovem pastor que conquistou a confiança do cavalo negro foi contada e recontada, inspirando gerações a valorizar a paciência, o respeito e a conexão com a natureza. O cavalo negro continuou a vagar pelas terras, mas agora havia esperança de que aqueles que realmente compreendessem seu espírito poderiam encontrar em sua presença não apenas um desafio, mas uma jornada de transformação e iluminação.